Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Voltemos o nosso olhar, irmãos e irmãs, para a cruz do Senhor, o trono da graça, onde podemos achegar confiantemente para recebermos misericórdia e salvação. Vivamos esta celebração como uma fé viva no poder redentor da paixão de Cristo Jesus. Você que está nos ouvindo pela rádio ou que está nos assistindo pelas redes sociais, nesse momento iremos ficar em silêncio diante da cruz para fazermos as nossas orações. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e saciai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Com atenção, ouçamos a liturgia da palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficarão pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes fora narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura.
Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte. Sendo contado como um malfeitor, ele na verdade resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o pobre do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, o meu Senhor, eu me confio.
e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte, rendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Ó Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo,
Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse-lhe: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou.
e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te integraram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiam-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva Jesus dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e a autoridade para te crucificar? E Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigos de César. Todo aquele que faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam:
Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse. Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei, senão a César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumprir a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados, perto da cruz de Jesus. Estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Na narração da morte de Cristo, você que está em casa nos acompanhar, faça agora um momento de silêncio. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós que também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse
a Escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e áleos. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro irmão sacerdote, Padre Djalma, caros irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio da Surema FM, equipe liturgia presente aqui na Igreja Matriz, estamos neste primeiro dia do Tríduo Pascal, iniciado ontem à noite, à tardinha. Estamos hoje a celebrarmos a paixão, morte de Cristo, para que possamos estar a vivenciar estes 3 dias, os quais iremos contemplar a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia de silêncio, neste dia de contemplarmos a Cristo na sua paixão e na sua morte, estivemos a ouvir a palavra do Senhor. Como hoje não celebra missa em nenhum local do mundo, assim nós apenas ouvimos a palavra a qual hoje temos como centro o anúncio da paixão e morte de Cristo, como assim também estivemos a ouvir domingo passado, também no domingo da paixão de Cristo. E assim, desta forma, queremos nós estarmos a pedir ao Senhor que também venha a nos auxiliar em nossas necessidades, para que possamos também estarmos a carregar a cruz de cada dia e assim estarmos a sermos verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele próprio vem a afirmar, através dos 3 anúncios da sua paixão, morte e ressurreição. Ele vem a dizer: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então somos nós chamados a estarmos sim a carregar a cruz de cada dia, como assim também Cristo esteve a carregar a sua cruz. Então, desta forma, nós ouvimos através das diversas leituras toda a narração da paixão e morte de Cristo, anunciada também através do profeta, o profeta qual já anuncia aquele qual irá participar desta realidade. Cristo qual se encarnou, se fez um de nós, e assim esteve a participar também da morte a qual, diferenciada da de muitos, foi através da crucificação. Esta morte a qual, de uma forma vergonhosa para aqueles quais eram crucificados, nós o temos a cruz, não um sinal de escândalo, mas um sinal da revelação de Cristo, da sua entrega e do seu amor para com cada um de nós. Então, se para os pagãos era algo qual eles achavam que era insensatez, e para os judeus que era loucura, para nós a cruz é um sinal de salvação, de glória. Então nós assim o temos enquanto Igreja Católica, este grande sinal, o qual demonstra o amor de Deus para com cada um de nós, para que nós também possamos estarmos a sempre proclamar
a Cristo crucificado. E através de proclamar a Cristo crucificado, estamos também já a anunciar a sua ressurreição, pois a morte não é o fim, embora hoje somos chamados a contemplar a morte de Cristo, e com a morte de Cristo também estarmos a contemplar a tantos quais também morrem no dia a dia devido a tantas injustiças. Assim como Cristo de forma injusta foi crucificado, assim também existem muitas pessoas as quais também dia a dia injustamente também são crucificados, também sofrem e também morrem devido a diversas injustiças. Então somos nós chamados tanto hoje a contemplarmos a paixão, morte de Cristo, mas também a contemplar o sofrimento de tantos irmãos e irmãs que se encontram também em nosso meio, ao nosso redor. E assim como sentimos também através da paixão de Cristo a tristeza, o qual deveremos hoje, neste dia, estarmos a sentir tristeza pela morte de Cristo, mas também estarmos a sentir tristeza dia a dia também pelos sofrimentos dos irmãos e irmãs, e assim estarmos nós a favorecer para que haja a transformação da vida dos irmãos e irmãs, estarmos em tudo neste dia, contemplarmos a graça qual nós recebemos através da obediência e da fidelidade de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel a tudo qual Deus Pai esteve a pedir para que o Filho realizasse, assim esteve a realizar-se, e nós também somos chamados a realizar em nossa vida esta mesma realidade, morrermos para o pecado. Nós, pecadores, assim Cristo veio para destruir todo o pecado, o qual ninguém poderia pagar esta dívida impagável, mas Cristo, derramando seu sangue, esteve a pagar esta dívida, e assim com Cristo nós somos salvos. Então, pelo amor, pela misericórdia, pelo perdão a todos os seres humanos, derramando seu sangue na cruz, assim Cristo esteve realmente a nos salvar. E desta forma precisamos estarmos também a acolher a Cristo, a acolhermos a Cristo crucificado através também da nossa existência. Acolher a Cristo através da sua paixão e morte é estarmos a cada dia a nos converter. Esta é a melhor forma de acolhermos a Cristo crucificado. Se nós não nos convertermos à paixão e morte de Cristo, a qual nos veio redimir, não haverá de nos favorecer, mas através da nossa conversão nós seremos justificados e assim alcançaremos o reino eterno. Que este dia, o qual contemplamos a paixão e morte de Cristo, possamos estarmos a nos transformar cada vez mais e acolhermos o seu projeto, a sermos obedientes em tudo a Deus, como assim foi o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pela Rádio Assurema, vamos agora fazer as nossas preces, a oração universal, a oração da Igreja pelo mundo inteiro. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que ela a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa Igreja a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco,
o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Paulo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por nós, catecúmenos, os que se preparam para o batismo, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar a unidade da igreja, todos que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primeira aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos
e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das vossas obras, aqueles que creem em vós tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes nas mãos o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade nas nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões, liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transuentes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos aqueles que sofrem as consequências da atual epidemia, para que Deus conceda saúde aos enfermos, força aos servidores da saúde, conforto às famílias e salvação a todas as vítimas que morreram. Deus eterno e todo-poderoso, providente, refúgio dos sofredores, olhai compassivo as aflições dos vossos filhos que padecem por causa desta epidemia. Aliviai a dor dos enfermos, dai força a quem cuida deles. Acolhei na vossa paz os que morreram, e por todo o tempo dessa tribulação, fazei que cada um encontre conforto na vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, tudo isso nós vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, agora vamos fazer o desvelamento da Santa Cruz para a nossa adoração. Eis o lenho da cruz,
da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas redes sociais e pela Rádio Assorema, este é o momento da adoração à cruz. Então, durante este momento, você que está em casa, baixe sua cabeça, contemple o Cristo crucificado. Você que nos acompanha pelas redes sociais tem como ver o Cristo crucificado que está aqui na Igreja Matriz. Você que nos ouve pela rádio, contemple o Cristo crucificado que você tem em sua casa. E enquanto vamos cantando, façamos a nossa adoração pessoal ao Cristo crucificado. Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou as feridas do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Beijo a lança que abri, a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo teu lado aberto, jorrando rios de vida, de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minha
com amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Neste momento, nos preparamos para receber Jesus eucarístico, Jesus presente, Jesus que é Eucaristia, o nosso sustento, o nosso alimento, Ele que se entregou na cruz para nos dar a vida nova. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha pelas redes sociais e pela rádio, faça a sua comunhão espiritual. Se coloque diante de Cristo, diante de Deus. Coloque as suas dificuldades, as suas alegrias, peça a Ele as forças necessárias para a sua caminhada, enquanto vamos cantando o nosso cântico de comunhão. Mais uma vez venho oferecer meu coração para que venhas habitar. Sei, meu Senhor, digno não sou de receber-te dentro de mim.
o amor maior que toda imperfeição, que se faz vivo no partir do pão. Maravilhado estou nessa comunhão, doce hóspede da alma, resta-me te adorar. Adorar teu santo corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar teu santo corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar teu santo corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar teu santo corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Teremos agora os nossos avisos. Então, estamos a encerrar o primeiro dia do Tríduo Pascal. A partir da noite estaremos a celebrar o segundo dia, contemplando Jesus sepultado. E amanhã à noite estaremos a iniciar o terceiro dia com a Vigília Pascal, celebrando a Cristo ressuscitado. Então, que possamos nós vivenciar bem esses dias, iniciado ontem à tardinha, e assim estaremos a contemplar hoje e amanhã a paixão, morte de Cristo, e amanhã à noite, às 7h30, estaremos reunidos aqui na Igreja Matriz, 7h30 da noite, para celebrarmos a Vigília Pascal. Acompanho você através da rádio, a Surema FM, e através também da internet, das páginas da paróquia. Então, que possamos nós estarmos a vivenciar bem o Tríduo Pascal, paixão, morte e ressurreição de Cristo, nosso Senhor. Para amanhã à noite, como você não poderá estar presente, a renovar conosco juntos as promessas batismais, você poderá em casa também fazer ou renovar as suas promessas batismais. Então, veja uma vela para cada membro da sua família, para o momento que o padre pedir para que se acenda e renova as promessas batismais, possamos juntos estarmos a renovar as promessas batismais. Também prepare água, a qual também será abençoada, para que possa você também estar a utilizá-la. Então, amanhã à noite, prepare a vela e também a água para ser abençoada. A celebração de hoje, como percebemos, iniciou em silêncio, também irá encerrar em silêncio aqui na Igreja Matriz. Mas como ontem estivemos com o Santíssimo Sacramento
a percorrer todas as ruas da nossa cidade, também hoje faremos o mesmo percurso. Então você que está em casa, também prepare o seu lar, a sua casa, a sua vida para contemplar Cristo crucificado. Então, após agora a celebração, estaremos aí às ruas para contemplarmos juntos a Cristo crucificado. Muito bem, como o Padre Pedro já bem nos falou, então agora nós vamos encerrar a nossa celebração da paixão e morte do Senhor Jesus, fazendo aqui a oração conclusiva. Não teremos a bênção final. E você que nos acompanha pela Rádio Assurema, então a gente conclui com a oração que eu vou fazer em seguida. E você que nos acompanha pelas redes sociais, então você que nos acompanha pelas redes sociais, essa transmissão será encerrada e quando já formos saindo, irá começar uma nova transmissão. Isso é questão de minutos. E também à noite em Negras teremos às 7h30 da noite, teremos o ofício da paixão e também iremos passar pelas ruas do distrito de Negras, levando o Cristo crucificado. E para amanhã, não esqueça, mais uma vez eu reforço, coloque a sua água em casa, as suas velas, porque daqui a bênção da água, a bênção do fogo irá se estender por todas as casas, por todos os membros da família, para juntos renovarmos as promessas batismais. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que Ele sempre seja a vossa companhia.